Fala, galerinha da turma 600, 601 e 602. Bem, dei dicas para a questão 7, para a questão 8, dei uma dica para a questão 9 e agora uma dica legal aqui para a questão número 10, tá? Lembrando que os números não são iguais, são dicas, tá, gente? Não adianta copiar porque não é igual. Vocês vão fazer no de vocês, ó. Qual é a forma fatorada? Lá, página 78, apostila 2. Qual é a forma fatorada do número 360, 250 e 252? O meu é do 320, 225 e 500, tá? Então, gente, vamos lembrar os primeiros números primos que a gente mais usa numa fatoração? Falei isso na aula, tem no caderninho de vocês. É uma matéria que eu cheguei a dar para vocês essa aula, tá bom? Então, turma 600, 601 e 602, trabalhamos em aula antes da pandemia, exercício. Só dá uma revisada lá. Então, os números primos que a gente mais usa nessas brincadeiras é o 2, é o 3, é o 5, é o 7, é o 11. Se aparecer mais algum, a gente vai brincar. Mas os mais usados são esses, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro número é para fatorar. Vamos fatorar esse número aqui. 320. Tá? Quando você coloca um número para fatorar, tá? Primeiro você tem que analisar no critério de divisibilidade se ele é por 2. Gente, todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8, que são pares, né? Eles são divisíveis por 2. Então você coloca o 2 aqui, por 2. Aí faz a metade de 320. A metade de 320 não é 160, né? Sim, 160 mais 160 não é 320? Não é isso? 160 mais 160, 0, 6 e 6, 12, vai 1, 320. Então, coloco 160 aqui. Vocês vão ter que fazer continhas, tá? Aí, 160, ele continua sendo por 2, gente. Vai continuando sendo por 2, você vai colocando 2 aqui, problema nenhum. Aí, faz a metade. Toda vez que você coloca o 2, é a metade dele que você quer saber. É 80, né? Deixa eu deixar logo sem tampa, para não perder tempo de ficar tirando e botando tampa. Então dá 80 aqui. Bem, o 80 continua sendo par? Sim, professor, então continua sendo por 2. Que dá 40, né? Beleza, dá 40. Continua sendo por 2? Sim, professor, ele é par, então continua sendo por 2. Que dá o quê? 20, beleza. Então, professor, ele continua sendo par, então continua sendo por 2. Tá bom? Então, vai dar 10, né? Continua sendo par, continua sendo por 2. Agora vai dar 5. Que 10 dividido por 2, 5. Gente, toda vez que aqui cai um número primo, é por ele mesmo, tá? Então, é por 5 mesmo. 5 dividido por 5 dá 1. Então, toda vez que chegou no 1 aqui, na nossa decomposição ou fatoração, a gente finaliza, tá? Aí você vai colocar ele aqui, isso aqui representado na forma de... Ó, quantos 2 aparece? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você pode colocar 2 com expoente 6. E o 5 só aparece uma vez, vezes 5 ou puro ou 5 com expoente 1, problema nenhum. Então 320, a forma fatorada dele é 2 com expoente 6 vezes 5 com expoente 1 ou somente 5 se vocês não quiserem colocar 1. Tá bom? Então fizemos o 320. Vamos fazer o 225. Vamos lá. Vou botar outra cor aqui. 225. Vamos lá. 225 ele é por 2, não é verdade? Opa. Não é por 2, gente, tá? Porque ele não é um número par. Agora a gente pula para o primo 3. Para saber se é por 3, a gente tem que somar os algarismos. Se ele for múltiplo de 3, o número também é. 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 9. Se eu for de 3 em 3, vai passar pelo 9? Sim. Então 225 eu garanto para vocês que é por 3.
225 dividido para 3 dá... Vou fazer a continha, né? Não sei fazer assim de cabeça. Vamos lá. Professor, não sei fazer de cabeça, então vamos fazer a continha. 225 dividido para 3. Bem, aqui o 2 não for, tem que ser 22, né? Então vai ficar 7, não é isso? Vai dar 75, mas tudo bem, vamos fazer. 3 vezes 7, 21. Para chegar no 22, resta 1. Desce o 5 que não brincou. 15 dividido para 3 dá 5. 3 vezes 5, 15 para chegar no 15, 0. Viu como dá resto 0 na divisão por 3? Dá 75. Então, vou apagar aqui. Tá? Então, dá 75. 75 continua sendo por 3, professor? Sim, só a gente somar os algarismos. Vamos ver. 7 mais 5, 12. Se eu for de 3 em 3, vai passar pelo 12? Sim. Então, se eu dividir 75 por 3, vai dar resto 0. Então, vai ser por 3. Verdade, que vai dar 25, né? 25, 25, 25, 75. Então, vai dar 25. Professor, a gente continua dividindo por 3? Não sei. Vamos somar os algarismos. 2 mais 5, 7. Se eu for de 3 em 3, vai passar pelo 7? Não. Então, primo 3 já era. Vamos para o primo 5. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. 25 termina em 5, então é por 5. 25 dividido para 5 dá 5. Toda vez que aparece um número primo aqui, é por ele mesmo, tá? E vai dar 1. Tá? Vai dar 1. Coloca um traçozinho aqui. E faz, ó, 1, 2. O 3 aparece 2 vezes. Então, 3 com expoente 2. Não vão colocar o contrário, tá? Já vi aluno colocar assim, ó. 2 com expoente 3. Não, tá errado. O 3, quantas vezes o 3 aparece? 2 vezes. Então, esse 2 que vai virar expoente, ó. Então, o 3 é a base e ele aparece aqui 2 vezes. Vezes o 5, que é a minha base, ele aparece 2 vezes. A forma fatorada do 225 é 3 com expoente, tá? 2 vezes, tá? Tem que ser uma multiplicação. 5 com expoente 2, tá bom? Então eu vou fazer agora o 500, mas eu preciso de espaço. Vou ter que apagar alguma coisa aqui. Vou apagar esse do meio aqui, ó. Fazer o 500. Então vamos lá. Apagar melhor que fica manchado aqui. 500. Bem, 500 é um número par, não é verdade? Então é por 2, né? Gente, não vou mudar a cor não, senão vou perder tempo. Vai dar o quê? Qual a metade de 500? 250. Isso mesmo que vocês falaram aí. Bem, termina em 0 ainda, vai ser por 2. Certo, gente? Vai ser o quê? 125? Isso, 125 mais 125, 250. Agora, 125 é por 2 ainda? Não, professor. Ele termina em 5. 5 é ímpar. Então, eu vou pular para o primo 3. Só que eu tenho que somar os algarismos para ver. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. Se eu for de 3 em 3, vai passar pelo 8? Não, então não é por 3. Vou pular para o primo 5. Ele termina em 5, então é por 5. 125 dividido para 5 vai dar 25. Continua sendo por 5, que dá 5. Toda vez que é um primo aqui, é por ele mesmo que vai dar 1. Então, isso aqui pode ser reescrever como o 2 aparece 2 vezes. Então, vai ficar 2 com expoente 2 vezes o 5 aparece 3 vezes e vai ficar 5 com expoente 3. Então, o meu 500 eu posso representar ele como 2 com expoente 2? 2 com expoente 2 vezes 5 com expoente 3. Tá? Então, é isso. Tá bom? Deixa eu ver. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8, 10. Certo. Então, finalizamos a nossa questão número 10. Quer dizer, dicas para a questão número 10 para vocês aí. Tá bom? Um abraço e até o próxima aula. Porque o próximo vídeo é o mesmo. Olha só, a questão 11
vocês vão seguir... O que pede a questão 11? Também para vocês finalizarem logo essa parte, é para entrar em operações com e potenciação. Aí entra outro assunto. Tá assim, ó, na decomposição em fatores primos do número 192 aparece 3 fatores 2, 5 fatores 2, 6 fatores 2, 2 fatores 3, 3 fatores 3. É só fazer a decomposição e analisar cada caso. Então já fica aí a dica também para a questão número 11. E a gente finaliza, tá? Vem cá, gente, acho que vocês não entenderam, tá? Olha aqui. Por exemplo, lá é o 192. Se fosse o 500, quantos fatores 2 apareceram aqui, ó? 2, né? Se perguntar do 2. E quantos fatores 5 apareceram? 3. Então vocês vão fazer a decomposição e vão ler as perguntas. O que bater, vocês marcam, tá bom? Então fica a dica para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham um ótimo dia, tá bom?